Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente faz a resolução de um circuito através da lei dos nós. Primeiro, a gente precisa entender que a lei de Kirchhoff diz que a somatória das correntes tem que ser igual a zero. Ou seja, a somatória das correntes que entram no circuito precisa ser igual à somatória das correntes que saem do circuito. Para achar a corrente, a gente vai utilizar a lei de Ohm, que é a seguinte: V é igual a R vezes I, onde V é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Como nós queremos achar a corrente, nós vamos isolar o I. Então, nós temos que corrente é igual a tensão sobre resistência. Para nós acharmos a tensão nesse circuito, nós vamos precisar encontrar a DDP, que o que seria? A diferença de potencial. Podemos dizer que a diferença de potencial é a tensão anterior no circuito menos a tensão posterior no circuito sobre a resistência. Daí, nós vamos encontrar a corrente. Analisando esse circuito, nós percebemos que nós temos o valor das tensões, V1 e V2, e temos as resistências. Precisamos encontrar, então, o sentido da corrente. Nós sabemos que a corrente ela sempre sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Ou seja, I1 está indo para a direita do circuito, enquanto o I2 está indo para a esquerda do circuito. Tanto I1 quanto I2 estão entrando neste nó aqui, como vocês podem ver. Então, podemos dizer que I1 mais I2 vai resultar numa corrente I3, que no caso é a corrente que está saindo do circuito. Então, nós precisamos substituir os valores para encontrar I1, I2 e I3. Quem seria I1 no caso? I1 seria 20 volts, que no caso é a tensão anterior no circuito, menos V3, que é a tensão posterior no circuito, sobre a resistência, no caso R1, que é 4 ohm. E substituímos o I1. Daí precisamos encontrar I2. Quem seria I2? I2 seria 50 volts, que é a tensão anterior do circuito, menos o V3, que é a tensão posterior do circuito, sobre a resistência, que no caso é o R3, que vale 1 ohm. Daí, nós temos a equação para I2. Sabemos que I1 mais I2 é igual a I3. Quem seria I3? I3 seria V3, que nós não conhecemos, menos a tensão posterior. Porém, nesse caso, nós temos um curto-circuito aqui. Então, a tensão é zero nesse ponto. No caso, vai ficar V3 menos zero sobre a resistência, que equivale a 3 ohm. Substituindo os valores, nós podemos resolver a equação, como vocês podem ver. E ao resolvermos a equação, nós encontramos o valor de V3, que é igual a 34,7368 volts, ou seja, a tensão que passa no V3 é igual a 34,7368 volts. A partir desse valor, nós conseguimos encontrar I1, I2 e I3, substituindo o V3 nas seguintes equações. Então, nós vamos ter que I1 é igual a 20 volts, menos o V3, que agora nós conhecemos, que é 34,7368 volts, sobre 4, que é o resistor. Assim, nós encontramos o valor da corrente 1. Fazemos a mesma coisa para encontrarmos a corrente 2
e a corrente 3.